Com a graça de Deus, precisamos conhecer algumas das armas que Satanás usa nessa guerra para nos enfraquecer, para nos adoecer, nos destruir. E nós estamos trabalhando nos 7 pecados capitais. São uma das armas que ele usa, esses pecados cabeças que encabeçam todos os outros pecados. E se um desses pecados de fato tem dominado a nossa vida, estamos em grande perigo nessa guerra espiritual. Podemos estar sendo vítimas do demônio. Mas em contrapartida, a gente precisa conhecer quais são as armas, as virtudes que combatem cada um desses pecados, desses demônios, virtudes no sentido de força, de força de caráter, para cada um desses pecados, para cada uma dessas doenças espirituais. Deus nos traz uma arma específica, um remédio específico, para que a gente possa, de fato, combater esse inimigo ou essa enfermidade da alma que nos impedem muito de sermos fortes na fé, satisfeitos em Deus. Portanto, esses pecados precisam ser combatidos. Como eu disse, são como doenças mortais na vida da igreja, sendo exatamente aquilo que impede a igreja de testemunhar a fé, a unidade, o amor, crescer em virtude, em força e testemunho. Não tenha dúvida, são esses pecados que impedem, ou algum desses, E na semana passada, meditamos no primeiro grande pecado capital, o maior de todos, o pior de todos, aquele pecado que mais nos aproxima do maligno, que nos torna semelhante a ele, que é o pecado da soberba, esse amor próprio que despreza o amor de Deus, despreza o amor sacrificial, o amor de Cristo, e a gente combate esse pecado com a humildade, a humilhação, que é o primeiro passo para a gente entrar no reino de Deus, para a gente de fato experimentar o amor de Deus, que é esse amor humilde, de quem se despreza em favor do outro. É isso que nós temos em Cristo Jesus, e é assim que ele venceu na cruz, venceu os demônios, venceu o pecado, Esse é o primeiro grande pecado, isso é muito importante, e é a primeira grande virtude, é a primeira grande arma, ou é aquilo que nos dá força, para combatermos todos os outros. Gravamos, não deu certo gravar, ficou sem áudio a primeira tentativa de gravação no domingo passado, mas regravamos e dessa vez deu certo, está no YouTube, Igreja Batista Central de Taubaté. Você encontra a mensagem gravada sobre a soberba e humildade. E hoje nós iremos avançar no segundo pecado capital, nós iremos falar sobre avareza. Pode avançar, pode avançar até o outro. Isso, nós iremos falar sobre avareza. Mas não apenas sobre a avareza, mas qual é a virtude, a força, a arma que combate a avareza, que é a pobreza de espírito, que está totalmente ligado à humildade. É um braço importante da humildade, assim como a avareza é um braço forte da soberba. A avareza é a materialização, é a encarnação da soberba. Assim como a pobreza de espírito é a materialização da humildade. Por isso que tem que entender tudo. É progressivo o estudo. Portanto, vamos ver o que Timóteo diz para a gente sobre a avareza. 1 Timóteo 6,10. Amor ao dinheiro é o mesmo que a avareza. Timóteo 6,10. Quem conseguir ler, está publicado lá. A gente precisa trabalhar para que esse data show melhore. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Amor ao dinheiro, como eu disse, é o mesmo que a avareza. Talvez na sua tradução esteja avareza. Como vimos na semana passada, a soberba, que é esse amor próprio, ela é a raiz de todos os pecados, a raiz de todo o mal da humanidade. Mas a avareza é a forma como a soberba se materializa. Eu coloquei essa frase aí. A avareza é a forma como que a soberba se materializa. A avareza é esse amor ao dinheiro, mas não é apenas ao dinheiro, mas é aquilo que o dinheiro traz. O dinheiro traz poder, direito, liberdade para fazer o que quer, comer o que quer, ir para onde quiser. E a soberba não é isso, é você se alimentar de si mesmo o tempo todo. E a principal ferramenta para que você encarne a soberba é a avareza. Nesse sentido, ela é a forma como que a soberba se materializa. Frases como, muito comum em nossos dias, né? Eu não amo o dinheiro, mas eu amo a liberdade que o dinheiro me dá. Quem já ouviu essa frase? Hoje em dia tem um monte de gente ensinando sobre como ganhar dinheiro o tempo todo, o negócio chove assim, ó.
Mas vamos continuar. Só é guiado por esse Espírito quem não tem nenhum tipo de amarras. O Espírito é livre, só para onde quer. Só é guiado por esse Espírito quem tem nenhum tipo de embaraço na sua vida, nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de apego em ter, em possuir, em controlar isso ou aquilo, porque a riqueza do homem espiritual, da mulher espiritual, não está naquilo que é o exterior. A riqueza está em Deus, no ser de Deus, em quem Deus é e o que nós somos nele. Aí está a nossa riqueza. Por isso, tanto em Efésios quanto em Colossenses, e em Colossenses, Paulo diz que a avareza é idolatria. Diz aí para a gente Samuel, Efésios 5:5, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum avarento que é idólatra, ou seja, ser dominado por qualquer coisa aparente nesse mundo que possa nos prometer segurança, liberdade, como algumas pessoas estão buscando dinheiro para ter, é idolatria, é negar a Cristo, é aprisionamento satânico, mesmo tendo aparência de piedade. Então essa idolatria manifestamos quando, mesmo possuindo ou buscando possuir as coisas, nós vivemos uma vida de tormento, como diz Paulo a Timóteo. É o que Jesus fala no Sermão do Monte. Quem vive assim, na avareza, tem uma vida de ansiedade, de medo, sempre preocupado em gastar, em comprar, em se proteger daquilo que tem o tempo todo. E a recompensa de Jesus, ou melhor, a recompensa desse pecado, Jesus diz que é tormento, ansiedade e preocupação. A pessoa nunca vai ter paz. Ela vai buscar paz inteira, mas o que ela vai receber é tormento, escravidão e não liberdade. E ao contrário desse caminho de impiedade, Jesus nos diz no Sermão do Monte, no capítulo 6, 31, que nós não devemos nos inquietar com nada, seja pelo comer, beber e vestir. Ele diz que os pagãos é que ficam preocupados com essas coisas, e o Pai Celeste sabe do que a gente precisa, e a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? É a vida de Deus em nós, de forma soberana, nos guiando segundo a sua vontade. Como a gente adentra o reino de Deus? Como que começa o Sermão do Monte, que é um sermão sobre o reino de Deus? Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino de Deus. É assim. E Jesus está falando para a gente, buscar o reino de Deus é isso, é buscar ser semelhante a Cristo, esse humilde e pobre de espírito. E é nesse contexto que Jesus diz, esse eu publiquei, o verso 24 desse capítulo 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou agradar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas, e a mamon. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. O assunto mais presente em toda a Bíblia é sobre dinheiro, não é o assunto principal. O assunto principal é sobre a fé em Cristo e esse amor que nos foi dado e que a gente precisa compartilhar. Esse é o assunto principal, é que se centraliza em Cristo, mas o que mais aparece, no sentido quantitativo, na Bíblia, é como nós usamos esse dinheiro para glorificar a Deus.
Dinheiro na Bíblia é tratado como uma divindade. Nem o demônio é tratado assim. Ao ponto de Jesus dizer: você não pode servir a dois senhores. Senhor ali é Kyrios. Senhor, soberano, um Deus. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Muito importante isso. E devemos nos perguntar: a quem de fato estamos servindo? Ou estamos servindo os dois? Porque não pode servir os dois, não basta servir os dois. Tem que servir um Senhor. Às vezes a gente dá um jeitinho, né, de querer, mas não. Para que vivemos? Propósito de vida, planejamento familiar, planejamento de aposentadoria, planejamento de para onde eu vou, para onde eu quero ir, o que eu vou comprar, fazer. A quem estamos servindo? Para que vivemos? No que você pensa durante o dia? O seu estresse está em torno de quê? Você está inquieto muitas vezes porque você não está crescendo na vida espiritual, isso te traz angústia, você quer mais e mais de Cristo, ou você está inquieto porque está te faltando dinheiro, você não tem dinheiro para pagar a conta, porque você está preocupado com isso, você está trabalhando no domingo, porque você tem que entregar, você tem que comprar, você tem que fazer, você tem que... O quê? A quem está servindo? Não pode servir os dois. Esse é o ponto de Jesus. A gente sabe que só o dinheiro a gente não pode servir, mas não pode servir os dois. Ou há de agradar um, ou há de desagradar outro. No que você pensa? Suas decisões é tomada em quê? Em estudo, em trabalho, no que você vai receber, o dinheiro, ou convicção do chamado de Deus para sua vida? Ou é o reino de Deus que você está buscando? Lembrando que o mal não é o dinheiro em si, mas o amor a ele. O mal consiste em buscar o dinheiro com o fim de ter segurança, paz, tranquilidade, e não o meio de revelar o amor, a graça, a glória de Cristo. A desgraça não está no dinheiro em si, não. Jesus mesmo era sustentado por muitas mulheres ricas, né? Umas 3, 4 é narrado no Evangelho de Lucas, entre elas Maria Madalena, que tinha muitas posses, né? O texto diz, eu acho que é Lucas 8, elas tinham muitas fazendas e ajudavam Jesus, usavam dinheiro, eram ricas, não tem problema. A questão é como usar. Quando o dinheiro dentro da sua alma, ou esse amor ao dinheiro, essa preocupação, é o Senhor, é Ele que manda em você, Ele é o seu Deus, é isso que você vai pensar o tempo todo, é sobre isso que você vai ver, é sobre isso que você vai procurar o tempo todo. Pense, a escolha de profissões é baseada em quê? Naquilo que se ganha ou naquilo que se transmite? Por conhecimento, por graça, por ajuda ao necessitado. A minha geração, ela foi criada assim. Olha, você tem que buscar algo que dá dinheiro. Às vezes até dentro da igreja os pais falavam isso. Isso aí é melhor você nem correr atrás, porque isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Tem que buscar algo primeiro para se garantir. O que é se garantir? É ter paz. E como a pessoa tem paz? Primeiro ela garante o dinheiro, aí depois ela procura alguma coisa que ela gosta ou que Deus chamou ela para fazer. A gente foi educado assim. Na minha época, o que dava dinheiro? Engenharia. Aí o que fez? Todo mundo fez engenharia. Engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica. O que a gente tem hoje? Um monte de engenheiro desempregado. Porque o mercado saturou, desvalorizou o serviço. O engenheiro não quer nem trabalhar, às vezes. A engenharia civil continua forte. Mas é muito difícil conseguir um bom emprego de engenharia hoje. O mercado saturou, tem um monte de engenheiro formado aí, e temos que às vezes ele prefere nem sair, às vezes da fábrica que ele está, às vezes prefere fazer um Uber, porque o que estão pagando é absurdo. Colocou o coração nisso, na época dava dinheiro, o mercado saturou, agora está valendo nada. Ilusão. Só tormento, porque agora vai ficar mais preocupado que tem que caçar outra coisa para conseguir o dinheiro. E às vezes aquilo que dava dinheiro antigamente... ou não dava dinheiro antigamente, como pedreiro, por exemplo. Pedreiro não dava antigamente. Nossa, hoje, meu Deus, o cara tem liberdade. Tem algum pedreiro aí? Ó, não sei se é o seu caso, mas... Ele é dos bons, mas dos bons. não é baratinho. Aí,
É a graça de Deus. Até vídeo no YouTube, né? A gente cozinha, ela ensina, às vezes ela ganha mais que eu. Enfim, é ilusão. Se for correr atrás do dinheiro, assim, é ilusão. É só questão de... Mas tudo. Pensa na sua família, sabe quantos filhos você tem? Por causa de quê? Você decidiu por causa de quê? Por causa de dinheiro? Eu parei aqui porque o dinheiro não dá. Ou convicção de que Deus falou no seu coração? Pense bem. Pense bem, quando a gente fala assim, frases, né? O sujeito lá está bem de vida, né? O pessoa lá, nossa, ela está bem. O que a gente pensa por estar bem? O que a gente pensa? É família, é piedade, é humildade, é pessoa generosa? Ou a gente pensa que ela está morando num lugar, tem um carro tal? Devemos vigiar o nosso coração, porque isso é idolatria, tá? É idolatria. É o que Paulo está dizendo. Ele fala isso em Efésios e em Colossenses. O avarento, ele faz disso, né? Da posse do poder. Claro, nem todo rico é avarento e nem todo pobre não é avarento. Tem muito pobre, ainda mais nos nossos dias, né? O pobre fica sempre querendo cobiçar. É muito comum um pobre endividado, com o melhor celular, com a melhor TV, mas ele está lá, ele quer consumir, mas é avarento, né? Não é porque o sujeito é pobre que ele é humilde. Pobre no sentido financeiro. E não é porque o sujeito é rico que ele é avarento. Pode ter rico, pobre de espírito, que não confia ou não se envolve em seu coração esse amor ao dinheiro, né? Mas para o avarento isso é importante. O seu esforço, prazer está nisso, como Jesus nos disse na parábola de Lucas 12. E eu coloquei esse texto aí, que o avarento ele diz para si mesmo, né? Ele está em busca de prazer. Eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. É isso que ele busca na vida dele. Um lugar para que ele possa dizer: descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, né? Aqui é uma palavra muito forte, imbecil, né? Insensato. Esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouros. Esse não é rico para com Deus. Esse só traz tormento para a sua vida e para a vida dos seus. Cuidemos desse pecado, irmãos. Ele não pode estar em nosso coração, porque a gente não pode servir a dois senhores. Talvez você ama Jesus, mas você também ama a avareza. Não, isso é idolatria. É a mente dividida. Cuidado com esses pensamentos populares, como vimos semana passada, tem alguns pensamentos populares que entram na nossa mente e faz a gente acreditar. Eu não amo o dinheiro, mas eu amo a liberdade que o dinheiro me dá. Liberdade foi o que Cristo veio nos dar, de fato. E liberdade está em ser, não em ter. Está em ser pobre de espírito. Isso é liberdade. Ouçamos o apelo de Jesus, Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Talvez alguma versão aí diz ganância, que é a NVI. Acautelai-vos, tenha cuidado e guardai-vos da avareza. Porque a vida ela não consiste, ou seja, ela não se baseia na abundância do que se possui. Ela não está baseada nisso. E o nosso mundo quer
o amor de Deus através da vontade intensa de ter e possuir. A gente aceita esse pecado com muita facilidade, até no meio da igreja. Como eu disse, a minha geração foi educada nisso, pela geração dos meus pais. A gente foi educado nisso. Criamos nossos filhos nesse pecado. Filho, primeiro se garante, tenha segurança naquilo que você pode ter, e depois você busca as outras coisas. Você tirou isso de onde? De Jesus? Você viu isso na vida de Jesus? Dos apóstolos? Dos profetas de Deus? Não. Cuidado, porque nós tomamos decisões importantes na vida por conta desse pecado. Somos treinados para sermos gananciosos nesse mundo, o tempo todo pensando: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com essa igreja? O que eu vou ganhar com esse trabalho? O que eu vou ganhar comprando isso, comendo isso? Grandes empresas treinam funcionários para querer ter e investem para que eles obtenham cada vez mais lugares mais altos e assim se dedicam mais, ganham mais dinheiro para a própria empresa e esquecem do reino de Deus, porque se matam de trabalhar, porque só pensam no ter e no ter, começa a cultivar aquele espírito de competição, de que eu estou ali para ser melhor que o outro e não para servir o outro. O tempo todo é ganância, o tempo todo pensando nisso. Isso gera em nós uma espécie de disputa contínua. Esse é o interior do avarento. Disputa contínua, insatisfação contínua. Como diz Paulo a Timóteo, é ter a mente perturbada e dominada. O tempo todo a pessoa está pensando. Ela vem e ela pensa: o que eu posso ganhar com isso? Ela trabalha, ela olha para o patrão, ela olha de forma avarenta. Eu vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou ganhar aqui. O tempo todo. Ela vai para as redes sociais, ela está ali, perturbada, buscando satisfação e paz naquilo que ela pode ter. Assim como falamos na semana passada da soberba espiritualizada, farisaica, existe também um tipo de avareza espiritualizada. É gente que é muito sofisticada, né? Ela só vai no culto quando tudo lhe agrada, quando tudo é bom, quando tem um painel de LED de R$1 milhão, né? Quando tem a melhor música, quando tem o melhor pregador. Tem gente que só prega com o melhor terno, né? com a manta celestial. Se for com uma simplicidade, não prega. E tem aqueles que não aceitam, acham que o pastor ali é meio desleixado, né? Porque o homem de Deus tem que se vestir assim. De quem está falando? Dos apóstolos? De Jesus? Tem gente que só estuda com os melhores pregadores. Só lê Bíblia com a melhor Bíblia. Ela tem que comprar uma Bíblia de R$300. Assim, nossa, agora essa Bíblia vai fazer diferença na minha vida. Aí lê. É um tipo de avareza espiritualizada. Paulo diz que esse pecado pode cair em todos, como caiu nos fariseus, cai nos presbíteros. É uma questão básica lá, tanto para o presbítero quanto para o diácono, não pode ser avarento. Quantos pastores tomam decisões por pastorear aqui e ali por aquilo que vão ganhar, e depois tem a coragem de dizer para a igreja que Deus está chamando ele para outro lugar. Eu conheço bem esse universo e esse contexto, e muitos, quando chegam a mim, a primeira pergunta é essa: o quanto você está ganhando? E alguns chegam, só fala disso, só pensa nisso. Avareza e idolatria. Querer segurança nas coisas, prestígios nas coisas, prazer nas coisas que possui, status, principalmente dinheiro, por aquilo que o dinheiro representa. Mas não é só o dinheiro. De repente o dinheiro aqui, de repente o real não vale nada daqui a algum ano. O que vale é a folha de papel ou é a prata. Aí todo mundo vai se apegar à prata, porque a prata vai dar o direito, vai dar o poder para fazer o que quiser. Mas claro, principalmente é o dinheiro. E ele é
assim como o soberbo é um filho do inferno, porque é alguém agarrado, dominado pelas coisas terrenas. É a materialização da soberba. Como vencer esse pecado? Como somos curados da avareza? Como expulsamos esse demônio de nossa vida? Pela virtude ou pela força da pobreza de espírito. Pode avançar, isso. É assim que a gente vence. Assim como a gente vence o pecado da soberba com a arma e a força da humildade, a gente vence o pecado da avareza pela pobreza de espírito. Bem-aventurados, Mateus 5,3, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estamos falando aqui do Sermão do Monte, primeiro ensino do Sermão do Monte, que é um ensino sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é composto de pessoas, não é de coisas, de pessoas. E o que essas pessoas são? Primeiro aspecto, pobres de espírito. Dessas é o reino dos céus. E eu quero destacar, tem muitas coisas para falar sobre o pobre de espírito. Muitas delas estão ligadas à humildade, o que eu falei na semana passada. Qualquer coisa você traz uma revisão lá no YouTube. Mas eu quero destacar sobre a pobreza de espírito, além de tudo que falamos na semana passada, é que essa pobreza de espírito ela é feita de desapego. Ela, Samuel, se manifesta em desapego. Isso independente da nossa riqueza material, já que a avareza se caracteriza por esse apego inteiro. Ao contrário, a pobreza espiritual se caracteriza pelo desprendimento, pelo desapegar-se. Isso é a arte da libertação. Desapegar-se é a arte da libertação. Com certeza, se você quiser fazer uma boa reforma na sua casa, mudar algumas coisas, você tem que separar uma grande caixa. E aquilo que não presta mais, aquilo que você precisa desapegar, jogar fora. Ter mais liberdade, ter um ambiente mais agradável e melhor. Desapegar-se é libertação. Eu quero só lembrar, eu não citei esse texto, mas Paulo fala isso em Filipenses 3,13, quando ele diz, esquecendo ou deixando para trás as coisas que devem ficar para trás, eu avanço para o alto, eu me desapego. Paulo se desapegou a muitas coisas, a muitas de suas tradições, de seus amigos, de seus parentes, de sua cidade, de seus prestígios, de seu dinheiro, muita coisa ele deixou para trás para seguir a Cristo. Jesus diz que isso está publicado em João 12,25. Quem se apega à sua própria vida, perdê-la-á. E quem a entrega por amor de mim, achará. Mas eu quero só pegar essa questão de apego. Quem se apega à própria vida? Se devemos nos desapegar da nossa própria vida, ou seja, de nós mesmos, quanto mais das coisas. E é o desapego que está a libertação. Quantas vezes, até no contexto de igreja, às vezes a gente não avança como o apóstolo Paulo avança na carreira da fé, porque nós somos apegados, o nosso pensamento é apegado, os nossos sentimentos são apegados às coisas passadas, a coisas que vivemos no passado, a pessoas, a objetos, a banco, a lugar, a estrutura, ao objeto que alguém deu e que alguém não está mais aqui, mas aquilo é um apego e o tempo todo a gente traz isso para a comunidade. Isso daqui foi de tal ano, isso daqui foi de tal outro ano, e o jovem olha assim, legal, nossa, porque aquele ano era assim, ou aquele lugar era assim. Quantas vezes, até na igreja, nós somos muito apegados, a gente não cresce porque não há desapego. Queridos, aquilo que a gente não usa mais, aquilo que você não usa mais, ele perdeu o sentido. Se a gente está guardando aquilo, isso é o nosso ídolo.
tem que se desapegar, principalmente daquelas coisas que você gosta muito. Você gosta muito daquilo, está na hora de você dar para alguém. Está na hora de você dar para alguém aquilo que você ama muito, gosta muito, ao ponto que você nem conseguiu usar e tanto que você gosta. Você colocou um vidro ali. Está na hora. Deus está falando com você, receba, né? Está na hora, Senhor, eu quero libertar esse algo que eu estou guardando, né? Esse prato empoeirado que eu não usei, né? Eu quero libertar ele, dar para alguém que não tem. Isso é libertação. Você vai ajudar alguém, você vai fazer feliz alguém, a pessoa vai chegar lá, obrigado. E você vai espalhar o reino de Deus, porque talvez essa pessoa vai pegar o prato e vai falar aqui, vem comer comigo, vou fazer uma comidinha para você. Está aí o reino de Deus, mesa compartilhada, com o desapego e o compartilhado. Está aí, dá a dica. O cristão ele tem que ser muito firme nisso, tem que se desapegar de tudo, como Paulo, como Jesus. Nem roupa ele tinha quando ele foi para a cruz. Tem que se desapegar, porque senão a gente se perde. Pode ter certeza, a gente se perde, a gente cria falsas preocupações porque a gente apega a alguma coisa, alguém, algum bicho, algum objeto. A gente começa a criar preocupação que não era para ter. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que ilustrar o negócio, tenho que fazer isso. A gente começa a criar necessidade que não deveria existir na nossa vida. A gente começa a criar trabalhos falsos, de ilustrar nossas relíquias. É um trabalho falso. E a gente começa a criar falsos amores, que é o amor da soberba, como vimos na semana passada, que se materializa na avareza. E hoje em dia a gente tem toda uma teologia da prosperidade que ensina a gente ter apego às coisas, a dinheiro, né? Não é isso o reino de Deus. Deus não tem coisas para nos dar. No Evangelho, Deus só tem Ele mesmo para nos dar. Isso é suficiente. O Pai deu o Filho. O Pai e o Filho deram o Espírito Santo. Minha graça te passa. Deus se deu a nós mais do que coisas, mais do que até mesmo virtudes, porque sim, Deus também nos traz e nos dá virtudes, mas Deus se dá a nós. Ele dá aquilo que é essencial. Ele é o rei desse reino. Ele é o humilde servo. É aquele que se dá. Jesus nunca deu nada de coisa para o discípulo, falando assim: olha, vocês vão ficar com esse negocinho aqui que eu estou dando para vocês, vocês têm que guardar até eu voltar. Não. Jesus não deu nada, nem roupa, nem nada. E às vezes a gente tenta procurar alguma coisa, né? Olha, acharam alguma coisa de Jesus. Aí se torna o quê? Objeto de idolatria. Aí vai todo mundo lá para Jerusalém, né? Voltando a falar de avareza espiritual, né? Tem gente que vai para Jerusalém e é batizado de novo, batiza 7 vezes. É uma avarenta. Ela acha que lá está a unção, que nossa, a pregação lá no mar da Galileia, meu Deus, arrepiou e tal. Ela precisa desse concurso chamativo, sabe? Coisa imbecil, né, irmãos? A gente precisa se atentar a isso, porque nós podemos cair nesse pecado. Mas Deus só dá para Ele mesmo. É isso que a gente tem que querer. Deus, Cristo, o Espírito Santo. Ser cheio dele e ser semelhante a Ele. E as outras coisas são ferramentas para a gente revelar quem Ele é. Pode nos dar muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas essas coisas não nos têm. E a gente não tem nada delas. São só ferramentas. Paulo mesmo diz: eu sei estar contente em toda circunstância, tanto na fartura quanto na escassez. Por quê? Porque as coisas são coisas. São coisas. Esse apego nos desvia. Apego a pessoas até mesmo. Como eu disse, a coisas. Isso nos desvia do reino de Cristo. Isso é um espírito demoníaco. Porque é por meio desses apegos, dessas amarras, que Satanás nos domina, impedindo o nosso progresso espiritual, que está justamente no desapego, que é a pobreza de espírito, além do que falamos sobre humildade. Desapegar-se é libertação profunda, seja de algo, seja de alguém. Para o povo de Israel avançar, quem lembra da história do povo de
foi liberto do Egito. O povo avançar, o povo tinha que se desapegar. O povo não podia ficar nem com comida no Egito, nem com brinquinho no Egito o povo podia levar. Nada. Deus queria sustentar o povo não podia nem levar uma Marmitex. Nada. Mas como assim? Vai ser zero. Confia em Deus e vai ter pão suficiente para o dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é uma oração contra a soberba. Mas é nosso, é o pão da comunhão, não é o pão que eu alimento. O povo avançar, libertação, redenção. O povo avançar tinha que se desapegar. Não tem como. Desapego não é desistência, não estou desistindo de algo. Não, é transformação, é redenção. Como eu disse nesse exemplo simples, né? Você não usa algo, aquele prato, aquela roupa, aí alguém está precisando. O que isso causa? Transformação. Um pobre está precisando de um agasalho. O que isso causa? Transformação, alegria, amor, desapego, generosidade, atos de libertação que a gente viu na primeira aula sobre cura interior. Isso. Desapego não é desistência, é transformação e libertação. Então alguém está precisando, eu preciso ter isso, sabe? Eu preciso materializar essa humildade, desculpa, que é a pobreza de espírito, que é o desapego. Eu preciso ter atos, eu preciso planejar isso, ver lá, juntar as coisas em casa, aquilo não é útil. E o que é idolatria? É você usar a coisa fora do propósito dela. Fora do propósito dela, você usa de uma relíquia. Como eu disse, a gente tem que olhar profundamente para Cristo. Os apóstolos, que eram homens cheios do Espírito Santo, e se inspirar pelo exemplo que eles viveram, de uma vida desapegada, porque eles só avançaram, só foram vitoriosos sobre o maligno, só foram curados de alma, porque se desapegaram. Amor em Cristo, o amor de Cristo, não é apego. É isso que Satanás nos confunde hoje em dia. Tem muita gente que pensa que amor é apego. Não. Amor é desapego. Se você de fato ama alguém, você quer o bem daquela pessoa, você tem que desapegar dela. Desapegar não é abandonar. Eu digo desapegar de suas expectativas em relação a ela. Desapegar da sua ideia que você tem do seu marido, da sua esposa, ser alguém que te agrade. Se desapegar dessa sua ideia e se unir à pobreza de espírito, que está com humildade, amar. É desapegar-se e entregar-se à ideia de Deus, de amar. Porque o amor de Deus não é apego, é desapego. Como a gente conhece o amor de Deus? O Pai enviou o Filho. O Pai não se apegou ao Filho, o Pai deu o Filho. O herói da fé, Abraão, você me ama? Tá, tem que sair da sua terra, sai da sua parentela, sai desses apegos, sai. Abraão, entrega o seu filho, se desapega do seu filho, dá a ele um novo significado, sacrifício dele, dá a ele uma vida mais elevada, se desapega, entrega a mim, se desapega. Se você se apegar, vai destruir a vida dele, se desapega. O autor de Hebreus diz que a gente sabe que Abraão, na hora do ato do sacrifício, Deus intervém e coloca um animal que representa Cristo. Mas diz o autor de Hebreus que, para Deus, Abraão fez o sacrifício. No interior de Abraão, o espírito dele, ele fez o sacrifício. Ele se entregou. Ele foi fiel. Isso é amor. Não é apego, mas é desapego. Teria muitos exemplos para dizer isso, porque o tempo todo Deus está trazendo a gente para isso. Muitos exemplos de personagens, né? Tranquilo até aqui? Está dentro da humildade, claro. Vamos ler Timóteo, 1 Timóteo 6. Pode avançar o Samuel. 1 Timóteo 6, 6. Texto também clássico.
Diz assim: de fato, 1 Timóteo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Esse texto, ele precede o texto que Paulo diz a Timóteo que a avareza é a raiz de todos os males, ok? Esse texto aqui precede. Então aqui ele está dizendo que o lucro, a riqueza, é a piedade com contentamento, é ser humilde, é ser devoto a Deus, é ter uma vida de humilhação, de amor, de fé, é manifestar essa vida. O que é piedade? É quando a gente manifesta a nossa fé por meio de atos de adoração, de amor, de sacrifício, de desapego. Grande fonte de lucro é o quê? A piedade com contentamento. Você se alegra por aquilo que você é na vida do outro, por aquilo que de Deus você está entregando ao outro. Isso é suficiente para você. Isso é grande contentamento. Você é cheio disso. Contentamento vem de container cheio, né? Você é cheio dessa alegria de viver a vida em Deus e para Deus. Isso que te satisfaz. Isso é lucro para você, para um cristão. Aí ele diz no verso 7, por quê? Porque nada temos trazido para o mundo. Ou seja, o ser humano ele é pobre mesmo. Ele não traz nada e não leva nada. Para que ficar se apegando, né? Nada temos trazido para o mundo e não podemos levar coisa nenhuma dele. Aí ele traz um princípio de satisfação e contentamento. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos satisfeitos ou contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Às vezes a gente fala, não tem problema em ser rico, de fato não tem. Mas aqui Paulo está falando, quando a pessoa vive a vida como principal meta, ser rico, é o que ele está falando aqui. Só estou traduzindo, falando devagar para a gente refletir. Os que querem ficar ricos têm isso como foco de vida, riqueza pela riqueza, pelo poder, pela soberba, caem em tentação. Caem, não tem como ele mesmo disse, né? Jesus ele compara o dinheiro com uma divindade. E eles caem em ciladas, em muitas concupiscências. Concupiscências é desejos desenfreados, insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Caramba, só por querer ficar rico. Ok, você pode querer um aumento para ajudar a sua família, se esse motivo for nobre, mas se policie, examine a si mesmo, não sou eu que vou responder para você. Qual é o motivo de você querer ter? Para expressar mais o reino? Para amar mais pessoas? Para crescer em generosidade e graça? Há princípios bíblicos que diz em Coríntios que Deus ainda vai te dar ainda mais, se esse fosse o objetivo. Mas querer ficar rico simplesmente para ter liberdade, para querer curtir mais, fazer isso ou aquilo, cuidado, isso não é o lucro da vida. A piedade é o lucro. O ser pobre de espírito é a humildade, é o ser semelhante a Deus, né? Olha o que diz Paulo em Efésios 4:28. Aquele que furtava, Efésios 4:28, lembrando que avareza, idolatria e desapego e ser pobre de espírito é libertação, tá? Efésios 4:28. Ele está falando de alguém que era pecaminoso, né? Não sei se você lembra de Zaqueu, pelo menos na musiquinha você lembra, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Zaqueu era um homem rico, mas corrupto. Aí ele se converte a Cristo. Ele deixa de ser rico? Não, continua rico. Mas o que ele faz com a riqueza dele? Ele começa a doar
4 vezes mais daquilo que ele roubava. Ele pensa, se você roubava isso, se eu roubava, por exemplo, 10%, então eu vou doar 40%. Mais ou menos isso. Isso é libertação, é desapego, transformação na prática. É quando a pobreza de espírito ou a humildade se materializa na nossa vida. E é mais ou menos isso que a gente leu na quinta-feira, né? Efésios 4:28. Aquele que furtava, então você roubava, você vivia aí, né? Só querendo ganhar vantagem o tempo todo. Agora você não furta mais. Você conheceu a Cristo, o que você vai fazer? Trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse para quê revela propósito. É o para quê. Para que trabalho? Para que faço isso? Para que tenho o que tenho? Para quê? Paulo está dizendo para manifestar a virtude, para espalhar o reino de Deus, para revelar que você é em Cristo, você é o pobre de espírito. Esse dinheiro não te tem, e você não os tem. E você vai manifestar que você não os tem, e que ele é para a glória de Deus, quando isso se manifesta na virtude da generosidade. Para quê? Ou seja, o lucro do trabalho não é o dinheiro pelo dinheiro. Isso vai nos levar à morte espiritual, aquilo que Paulo já disse para a gente, né? A tormenta, a perdição. Mas a piedade, no caso aqui, a generosidade, através do dinheiro. Dinheiro faz parte da vida. Mas a generosidade agora é que comanda o dinheiro. A virtude é que comanda o dinheiro. É para que tenha com que acudir o necessitado. Não é mais a avareza que comanda as coisas, mas a pobreza espiritual, ou a pobreza de espírito. Portanto, o desprendimento, esse desapego, precisa ser total na nossa vida. Isso é parte inicial da vida espiritual, irmãos. É inicial. Porque a primeira bem-aventurança é essa. A gente tem que chegar nesse entendimento, nesse conhecimento. Mas vamos aprofundar só um pouquinho mais, e a gente está chegando ao fim. Sobre ser pobre de espírito, significa que eu não vou ter coisas? Claro que vai ter. Claro que não vai ter. É o sim e não. Tem muitas coisas que temos nas nossas vidas. Sim, mas precisamos aprender com Deus a arte de não ter nada. O entendimento que eu não tenho essas coisas. Parece um paradoxo. Porque esse é um fato. Aquilo não entrou em mim. E se eu tenho aquela coisa, eu tenho como ferramenta para manifestar a vida de Deus que está em mim. E se aquilo não servir mais para esse propósito, se isso não servir para comunicar a virtude, me desapego. Porque se eu não me desapegar, eu vou cair na idolatria. O nosso coração é muito delicioso desapegar as coisas. Por isso eu preciso desapegar. Porque se eu não desapegar, isso vai virar idolatria. Eu vou brigar por causa disso. Vou brigar com a família por causa disso. Vocês não vão jogar isso fora. Aí os filhos, meu Deus, mas isso não serve para nada. Portanto, se eu não aprendo a me desapegar, isso acontece em igreja. Tem igreja que já se dividiu por causa disso. Porque aqueles que tinham apego a certas práticas, a certas coisas, não queriam se desapegar. Claro, é sempre os dois lados. Porque tem aquele outro lado também de insensível, as outras coisas, né? Mas a gente precisa, porque liberdade é isso. É não se apegar a nada. Nada. E aí que eu estou liberto para amar de verdade. E para usar as coisas para manifestar o amor. Todas elas. Qualquer dinheiro. Aí eu tenho liberdade de amar. Eu posso ter qualquer quantia. Se eu tenho certeza, convicção de que eu sou pobre de espírito, aquilo não me domina. Nenhuma preocupação. Se eu der isso, vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar. Não, isso é o pão da ansiedade, é o pão do demônio, da qual Deus libertou o povo do deserto, para que o povo descansasse na provisão diária.
E a provisão diária, sabe para quem que é? Para manifestar a virtude. Porque o pão diário é nosso. É comunhão. É comunhão. É descanso. É o pão do dia. Eu não peço pela pena. Portanto, se eu não aprendo a me desapegar, se eu não aprendo a amar uma vida sem necessidade avarenta, se eu não aprendo a viver uma vida generosa, entendendo que tudo que eu tenho não é meu e de fato não é seu, você não vai levar nada, e eu só tenho o que tenho para manifestar virtude, generosidade, amor, glória a Deus, se eu não aprendo isso, eu nunca vou conseguir entrar na vida espiritual, nunca, porque esse é o passo para entrar. Por quê? Porque Deus é Espírito. Ele importa que os seus adoradores adorem em Espírito. Isso significa que a vida em Deus transcende qualquer coisa que eu possa me apegar, conceber, controlar. Por isso a verdadeira pobreza espiritual é aquela livre vontade de querer possuir nada. Isso é pobreza espiritual. É ter uma livre vontade de querer, Senhor, eu não quero possuir nada, eu só quero o Senhor. É uma vontade conscientemente pobre, porque de fato nós não temos nada, mas nós temos tudo, porque nós temos o Senhor. É a pobreza consciente do termo, mas ao mesmo tempo, nem mesmo sou dono de mim mesmo, de ser quem eu sou. Isso também é um bom entendimento, porque esse ser pertence a Ele. Então eu não sou dono de nada mesmo, nem de mim mesmo. Tudo que eu sou não vem de mim, vem dele. O fôlego vem dele, para a glória dele. Somente os pobres percebem isso, que de fato são pobres e podem entrar na vida espiritual, e assim conseguem colocar toda, não é parcialmente, mas toda a confiança em Deus. Esses são livres de verdade, livres para amar, livres para dar, livres para partilhar, livres para abençoar qualquer um, porque é zero apego, total desprendimento. Então, queridos irmãos, precisamos aprender a combater esse pecado da avareza através dessa virtude da pobreza de espírito, que é um braço forte aí da humildade, que é esse esvaziamento espiritual, essa total limpeza interior para que possamos ser cheios de Deus e somente dele. Nada pode ocupar o nosso coração, nenhum amor pode ocupar o nosso coração. Todo amor vem dele. Claro que a gente deve amar as pessoas, mas a gente ama de acordo com o amor que vem dele. Isso é liberdade, e é isso que a gente quer ser cheio. A gente usa as coisas, a gente se relaciona com as pessoas por sermos cheios disso, cheio dessa pobreza espiritual. Porque quando a gente entende o que é de fato isso, a nossa alma ficará leve como o ar. Aí será uma vida espiritual limpa, transparente, sem amarras, cheia do Espírito, que nem a vida de Felipe. O Espírito leva para onde quer, sem apego, sem preocupação, sem controle, fluxo. Vida espiritual é fluxo, e só há fluxo se houver desapego, desentupimento, desembaraço. Assim o diabo não vai conseguir nada com a gente. Que Deus derrame essa pobreza de espírito sobre nós, e eu creio que Ele já está fazendo isso, porque é isso que nós precisamos. Estamos buscando a Ele, Ele sabe que a gente precisa disso muito mais do que nós. Precisamos ser pobres de espírito de verdade, ainda que tenhamos uma conta recheada de dinheiro, tenhamos a consciência que nós não temos nada. Isso é libertação. Que alegria é essa libertação, ao ponto de Jesus dizer que isso é bem-aventurança. Que alegria. Por quê? Porque é alma livre, vida liberta, coração livre, para poder conhecer de fato quem Deus é em espírito, para adorar de fato como Deus quer ser adorado em espírito.
para ser guiado como Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito. Esse é o sentido de nossas vidas. E Deus quer nos guiar nisso, a esse caminho de libertação. Amém? Como combater então esse pecado terrível da avareza? Sermos pobres de espírito. Alguma dúvida, meus queridos irmãos? Consideração a fazer de algo que você queira comentar? Esta aula, mais uma oração de ensinamento. Agradecer a Deus porque quando nós chegamos aqui, a gente pensou que não ia conseguir ouvir a aula de novo, apesar de a gente ter sido abençoado também com o trabalho dos meninos aí, do professor. Como eu tinha assembleia aí, eu fui lá, conversei com o responsável pelo som, mas eu confesso que eu fui um pouco de preocupação por causa do passado que nós vivemos recentemente dessa. E eu fui com luva de película lá e falei com ele, foi muito educado, muito gentil, e o volume começou agora, né, mas não teve aquela música, não teve esse barulho. Eu fiquei até preocupado do irmão trabalhar ele lá. Graças a Deus. Olha, eu orei por isso e o irmão foi a resposta de oração. Nós oramos, na verdade, e o irmão foi ali. E a gente agradece a Deus, porque todo mundo ouviu, né? Tranquilo. Graças a Deus. Obrigado, irmão, por ter ido lá. Irmão, pimenta segundo. Você falou aí, o que importava não surge mais. Antes do trabalho, fazendo algo de útil com as mãos, para quem tenha o que repartir com quem quiser e necessitar. Então nós temos que entrar tudo isso só pode acontecer quando a gente estuda no 5:17. Eis se alguém está em Cristo, nova criatura. Com certeza. Tem que nascer do Espírito para poder ser guiado pelo Espírito, né? E desenvolver a virtude de ser pobre de Espírito. Obrigado, é isso mesmo. Amém? Deus abençoe, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Irmão Pimenta, o irmão pode elevar a voz. O irmão quer falar? Tranquilo? Tá tranquilo, irmão. O irmão tem uns minutinhos aí se quiser falar, tá? Pode falar, fica à vontade. Eu ia pedir para o irmão orar, na verdade, mas pode falar. Foi esclarecido? Olha lá, irmão, pode passar. A gente tem que degrau a degrau. Passamos para a soberba, a avareza. Não pode deixar para trás nada, não. Dani? Essa é uma pergunta, assim, de maneira prática, né, objetiva. Como a gente relaciona a avareza? Né? Claro que o senhor aprofundou mais no sentido do espírito, mas a gente relaciona a bem materiais, né, dinheiro, né, finanças. Assim, se puder citar exemplo, né, na aplicação prática de como viver isso, né, mensalmente ali, salário ali, como que a gente pode mortificar nossa carne, nossa necessidade. Paulo diz, exercita-te na piedade. Então a gente precisa exercitar generosidade para fortalecer essa vida espiritual e não cairmos na avareza. A gente exercita a piedade contribuindo com gente necessitada, pode ser alguém da igreja, alguém pobre do nosso bairro, desenvolver um planejamento até familiar de desapegar de certas coisas e planejar para ajudar essas pessoas. De alguma maneira, a disciplina de ofertar na igreja ou dizimar, seja lá o que for, já é quando você faz isso com prioridade, isso já é um princípio de pobreza espiritual. O que eu tenho não é meu, mas é do Senhor. E isso de alguma maneira já te educa e te fortalece nessa virtude quando você faz isso de forma
é consciente. Agora, planejamentos, até mesmo em nossa igreja, por exemplo, a gente pode criar alguns meios de fazermos cestas básicas para ajudar a gente necessitada, porque através dessa generosidade, desse desapego, a gente manifesta generosidade, entendendo que os recursos que a gente tem não é para nós, mas é para o reino de Deus. E a generosidade abre a porta para a gente comunicar a graça de Cristo para essa pessoa necessitada. Então, esse é o sentido maior da gente ir ao necessitado e ajudar o mais pobre. Comunicar a graça de Deus, a generosidade de Deus, que é mais do que o ato de ajudar alguém que está precisando de um pão, mas é o ato da gente citar a pessoa como um irmão, porque foi assim que Deus nos deu, né? E essa é a grande generosidade. Então as coisas, os meios delas, né, são só meios para a gente se dar, que representam a nossa oferta de vida. Então, múltiplos exemplos podemos fazer isso, tanto planejamento familiar, planejamento da igreja. Ontem nós falamos isso na reunião dos homens, da gente separar mês a mês, né? Começar a separar cestas básicas, organizar para ajudar os pobres, para que a gente desenvolva essa mentalidade, porque tudo que a gente tem não é nosso, é para Deus. Mas o dízimo é uma oferta, né? que já nos dá essa chave, né? Isso não é meu, é do Senhor. Isso já é um princípio. Assim. Agora, se alguém quiser dar mais algum exemplo, porque eu até dei alguns na aula, né? Está me faltando assim, mais exemplos, mas ficar com orar assim, né? Orar com o olho fechado ou com o olho aberto, né? Ver, poxa, eu acho que eu posso exercer generosidade, ter atenção, eu posso ajudar alguém. Mas eu não tenho recurso, mas os irmãos têm, tudo é nosso. Tudo é nosso, né, irmãos? Tudo bom é nosso. Aí você fala, ousadia, irmão, vamos ajudar. Aí você pega, você vê um meio amarelo assim, aí você vai nele e fala, irmão, estou precisando aí da sua riqueza, da nossa riqueza. Você fala, pode falar. Porque a única coisa que é meu, o que é? A cruz. Aí você pode dizer, é minha, é meu, é só a cruz, o resto tudo é nosso. O Pai é nosso, perdão. Aí para libertar o irmão amarelo, você fala para ele, meu irmão, pensando aqui, ó, vamos. Aí é uma das formas, né? Mas claro, orar por isso, ações concretas em relação a isso, porque sim, a gente precisa. E a fé, ela é aprendida com essas práticas, não apenas com teoria aqui. Ensinar é fácil, não concordar, amém, isso é fácil, eu entendi, não, isso aí é tranquilo. Agora, se dispor, aí é o caminho de Deus. Cris? Graças a Deus. Sim. Com certeza. E isso pode ocorrer com ações práticas, né? Assim como o Danilo perguntou, todo o dinheiro que eu receber, sempre como prioridade, separar o dízimo, uma oferta ali, uma ajuda necessitada ali, fazer essas coisas conscientes, né? Então eu vou no mercado, né? Eu vou comprar, a minha família precisa de um pacote de arroz, eu vou comprar dois, o básico, né? Não precisa comprar picanha, não, arroz e feijão. Exercícios, né? Exercício para nos desapegarmos. Eu tenho também algumas coisas, algumas ideias, para avançar e enganar também dinheiro para investir, né? Para deixar essa parte como começar a prática Para não sobrecarregar as contas, né? Pode ler, irmão. Pode ler, então. Esse de Filipenses 4, 11, 12, também está dentro do texto que você falou. Pode ler. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi
qualquer situação. Tanto você está humilhado, como também ser honrado. E de tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém. No Senhor viver essa experiência, né? De ser grato a Deus, tanto em qualquer situação. Amém. Essa experiência de alguém pobre de espírito, é alguém que não apegava a nada, mas aprendeu a bem-aventurança, viver contente, né? Em toda e qualquer circunstância. Então é um aprendizado, irmãos. Paulo diz aí, né? Aprendi a viver contente. E na sequência ele diz, né? Tudo posso naquele, porque é Deus que importa para a gente. É Deus que importa. Deus se deu a nós, é Deus que importa. As outras coisas, tanto fartura como pobreza, são ferramentas, meios para a gente expressar a generosidade e o amor a Deus. Amém? Amém, irmãos? Então vamos orar. Eu pedi o movimento, né? Movimento. Você pode orar e encerrar? Médica quer falar alguma coisa? Não. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós ficamos a Deus, porque o Senhor tem nos orientado, tem nos feito conhecer a Deus cada vez mais na tua palavra. Deus, Santo Deus, para que realmente haja em nós, não só o Espírito com a vontade de ouvir a tua palavra, mas colocar ela realmente em prática em nossa vida, Senhor. Deus, Santo Deus, nós te agradecemos por esse momento que temos passado, estudado a tua palavra na escola dominical. E ela, Senhor, vem como desafio realmente às nossas vidas, e cada dia mais estamos mais chegados e aproximados do teu Filho Jesus. Nosso Deus, abençoa essa tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Léo, que está feito dado pelo Espírito, Senhor, que seja sempre dando ao teu servo palavras que venha não só edificar a tua igreja, mas também trazer salvação, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, também ainda não se entregaram, Senhor, totalmente em teus mãos. Nosso Deus, abençoa por aqui, nesse estudo que estamos fazendo, Senhor, realmente haja em nós esse desprendimento de nós estarmos não querendo achar que aquilo que temos é nosso. E nem nossas esposas, nem nossos filhos realmente são nossos, são todos teus, Senhor. Amém. Nosso Deus, ajuda para que nós, como mordomos, possamos fazer a tua vontade e o Senhor nos ache louvado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos.